Bem-vinda à 38ª Devocional Venha ao Teu Reino. Hoje nós queremos pensar um pouco sobre o tema disciplina do reino. Eu convido você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao verso 20. Quando pensamos em disciplina do reino, sempre precisamos levar em consideração que essa disciplina segue um padrão, o padrão do rei. Aquilo que o rei estabeleceu como sendo o melhor, como sendo a melhor forma de restauração daquele que caiu. Aliás, se há algo que muitas vezes não se leva em consideração na questão da disciplina, é que ela serve para restauração. Nunca, em nenhum lugar, nós encontramos a disciplina estabelecida por Deus como sendo algo para destruir, para desfazer, para quebrar, mas vemos sempre a disciplina como sendo uma forma de levantar aquele que caiu, de corrigir os rumos daquele que errou e colocar novamente no eixo aquilo que desestruturou. Por isso, pensar em disciplina sempre é levar em consideração o outro como alguém que tem um valor imensurável, um valor que aos olhos de Deus é tão grande, que Deus foi capaz de enviar Jesus por causa dele. Quando levamos em consideração esse valor do outro, então compreendemos que todas as vezes que vemos o irmão em pecado, precisamos fazer alguma coisa. Não podemos nos omitir, nós temos que ir a ele, mas sempre movidos por amor, porque quando agimos em amor, sempre o nosso desejo, a nossa perspectiva será pela restauração daquele que caiu. Jamais teremos em nós aquele mesmo sentimento que estava em Caim. Aliás, Gênesis nos fala que quando Caim tirou a vida do seu irmão e Deus pede contas disso a Caim, a fala de Caim é: sou eu por acaso guardião do meu irmão? O que nós não podemos esquecer é que no corpo de Cristo, a igreja, o pecado de um é o pecado de todos. Na verdade, mesmo aquele pecado mais oculto, mesmo aquilo que a pessoa possa esconder e fazer sem que ninguém mais saiba, somente ela e obviamente Deus, mesmo assim, esse pecado, ele atingirá todo o corpo. É como uma parte do nosso organismo, do nosso corpo não estar bem. Por exemplo, a unha do dedinho pode estar mal, mas isso será uma enfermidade do corpo todo e não apenas do dedinho. Por isso, o pecado de um, ainda que seja algo pequeno ou escondido sem que ninguém saiba, sempre será o pecado de todos, atingirá todos. Por isso a necessidade de cuidar do corpo como um todo e usar a disciplina para a restauração daquele que está em pecado, daquele que caiu. Então, a síndrome de Caim, ela não pode caber em nós. Simplesmente considerar o nosso irmão à parte, mas, acima de tudo, considerar sim, somos guardiães dos nossos irmãos, somos aqueles que devem buscar o bem do outro e, ainda mais quando ele não estiver bem, a nossa atitude deve ser de buscá-lo em restauração. Sempre esse deve ser o foco de toda a disciplina na igreja. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.